Onde foi então que tudo começa a se perder? Vocês sabem? Diante de tudo isso que eu falei aqui para vocês, tem uma coisa principal que é onde a gente começa a se perder. É na comunicação, é no diálogo. Tudo aquilo, quando ainda existe o movimento da comunicação, existe um caminho de solução. Quando toda a comunicação ali já não existe mais, vai existir sempre uma dificuldade maior, seja para restaurar ou seja para fazer um divórcio saudável. Então, todos os pontos aqui, o principal, né, onde tudo começa e que desencadeia todos os outros, sim, é a falta da comunicação positiva. Peraí, Paula, você usou uma palavrinha a mais aí que você não falou antes. Comunicação positiva, do que você está querendo falar, né? Gente, desde quando a gente é bebê, a gente aprende a falar, né? A gente tá se comunicando ali com o mundo inteiro. O que muda é que muitas vezes a gente fala da forma como a gente entende e não como o outro entende aquilo que a gente está falando. E eu já tinha visto vários posts nas redes sociais dizendo assim, ó, eu falo o que eu quiser, ele entende o que ele quiser, não é mais problema meu. Isso é uma grande mentira dentro das relações. Eu sou completamente responsável por aquilo que eu falo e por aquilo que o outro entende. Se eu falo e o outro não está entendendo, então a minha comunicação não está sendo clara, não está sendo eficiente para a nossa relação. E como é que eu faço isso, né, gente? Como é que eu faço essa comunicação positiva? Eu não consigo fazer isso em processo de dor. Quando eu estou em processo de dor, a minha raiva, a minha angústia, a minha insatisfação, a minha frustração, a minha sensação de que eu não merecia isso, a minha sensação de ser apunhalada pelas costas é que vai falar por mim. Você acha que nesse movimento eu vou conseguir ter uma comunicação positiva? Claro que não. Então, primeiro eu preciso me curar dessa dor, né? Para depois eu conseguir levar esse diálogo à frente. E um outro recurso que eu uso, né, para a gente fazer essa comunicação efetiva, positiva, entendendo como a mente do meu marido funciona. E primeiro eu preciso entender como a minha mente funciona. Depois eu entendo como a mente do meu marido funciona. E aí eu consigo sim falar com ele na mesma linguagem. E gente, esse é um assunto que a gente vai aprofundar por demais lá dentro da maratona. Ele é um assunto muito complexo, porque é claro, né, gente? Se fosse simples, todo mundo fazia. Então, meu trabalho aqui como mentora de vocês é transformar coisas difíceis em processos, em passo a passo, em métodos simples, para que vocês consigam entender e aplicar isso na vida de vocês. Não só com o marido, mas com os filhos, na profissão, com o pai, com a mãe, tá? Então, quando eu entendo a minha mente, quando eu entendo a mente do meu marido, quando eu entendo, né, onde é que a gente consegue fazer uma conexão, onde é que a gente se distancia, eu consigo ser muito mais pontual em tudo isso que eu tô fazendo, em tudo aquilo que eu tô falando. E aí tudo começa a fazer mais sentido. Por que eu falo o que eu falo? Por que eu penso como eu penso? Por que eu me comporto como eu me comporto? E o que eu preciso dizer para vocês é que diante de tudo isso, diante de cada mente, né, existe uma dor por detrás. Então, eu só vou dar um spoiler aqui pra vocês, tá? Muitas vezes o marido que é muito reativo, né, que não deixa você falar, que só ele tem razão, existe ali uma dor por detrás de uma ridicularização, de uma dor de abandono, de vários tipos de dores que nós trazemos lá da nossa infância, que me coloca numa posição ali de correr ou matar, entende? Assim como você. Se você é aquela mulher que quando vai falar começa a chorar, né? Lá na sua infância tem algo lá que aconteceu que traz essa mulher para o seu casamento hoje. Então, vou dar um exemplo claro meu do como entender como as mentes funcionam faz toda a diferença, né? Eu me lembro que na minha infância eu sou filha, eu vim de um casamento, né? De um pai militar. Né, de uma educação militar. Então eu me lembro que quando meu pai ia falar comigo, porque ele tinha esse processo de educação dele, né? Tipo, fica quieta, engole o choro. E eu não tô aqui para julgar e nem para criticar ele, tá? Eu tô aqui para dizer que essa foi a minha história, foi a forma como ele deu conta de fazer dentro dos recursos e ferramentas que ele tinha. E aí, todas as vezes que eu tinha que falar com ele alguma coisa que não era, né, uma discussão, eu não conseguia, gente.
Eu chorava, eu não parava de chorar. A voz não saía. E aí, quando eu vim pro meu casamento, tudo aquilo que eu não gostava, tudo aquilo que eu não queria no meu casamento, a minha postura era, ficava de bico. Bico por uma semana, 2 semanas, fazia greve de sexo. Eu não queria nem saber, eu queria que ele adivinhasse o que é que estava acontecendo comigo. Porque eu tinha muita dificuldade de falar sobre mim. Eu tinha muita dificuldade de falar por aquele movimento que eu estava passando. Então, o que eu quero dizer para vocês? Quando a gente entende como a minha mente funciona, como a mente do meu marido funciona, porque existem histórias ali, e primeiro eu me curo, né, para entender qual é o meu processo, como é a minha mente, quais são as minhas dores. Gente, depois que vocês aprendem essa ferramenta, vocês querem fazer isso com o marido, com os filhos, com o pai, com a mãe, com a vizinha, vocês querem fazer isso com todo mundo. Porque vocês saem daquela postura julgadora, né, de só um fala, o outro responde, não é assim? Até quero saber de vocês, como tá vivendo o seu casamento hoje? Você fala, ele reage, ele fala, você reage. O que eu quero dizer com isso? Ele nem termina de falar e você já corta ele no meio já para dizer o porquê, o seu porquê. Ou o contrário, você começa a falar e ele é reativo. Ele não te deixa falar. Ele corta você e ele já começa a dar justificativas dele. Ou o contrário, né, gente? Um fala e o outro escuta. Escutar mesmo não é só com o ouvido, é ouvir de alma, é ouvir com o coração. É ouvir sem querer ter as respostas. Do tipo assim, ele tá falando e eu já tô aqui, ó, maquinando no meu script a minha resposta. Do que eu vou responder para esse homem. Entende? Esse ouvir é um ouvir de alma mesmo. Só que eu só consigo dar conta disso quando essas dores, né, essas mágoas que ficaram dentro de mim já foram curadas.